Fala pessoal, aqui é Afonso Alcântara da W Pro Marketing Digital e hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante de um erro que você comete muito quando vai fazer alguma reunião com um cliente, está de frente a frente com um cliente e você comete esse erro gravíssimo sem perceber. Sabe qual é esse erro? O erro do eu sou, eu fiz, eu sou aquilo, e esse erro é muito grave. O cliente, quando vai até a sua empresa, você tem que perguntar para ele qual é o problema dele primeiro, antes mesmo de você falar alguma coisa sobre você. Quando um paciente vai ao médico, quando ele chega lá, o médico simplesmente não fica dizendo para ele que ele tem certificações, que ele é formado, que ele é especialista nisso, que ele é especialista naquilo. Primeiro, ele escuta o paciente. E nesse caso, o médico é você. Então, tenha em mente que você precisa escutar muito primeiro o seu cliente para saber qual é o problema dele, qual é a doença que ele tem, que você pode curar com as suas soluções. Porque se você cometer esse erro de atropelar esses passos, vai ficar muito naquela história de eu faço isso, eu faço aquilo, e a conversa não anda. O cliente vai sair de lá sem dizer qual foi o problema dele e você também não vai conseguir nem solucionar porque você não vai saber qual é o problema daquela pessoa. Quando o cliente se expõe em dizer qual é o problema dele, ele vai se sentir mais à vontade com a negociação e com isso você pode sim trazer alguma solução ali na reunião quando ele está falando o problema dele. Coloque-se no lugar do cliente, pense como ele. Se você for numa empresa e a empresa fica falando eu toda hora, eu sou certificado, eu sou isso, eu sou pós-graduado, eu sou aquilo, fica muito chato, né? E muitas pessoas cometem esse erro drasticamente. Eu mesmo cometi esse erro gravíssimo logo no começo que eu entrei para a área do marketing digital. Eu tinha muito interesse em dizer o que eu tinha feito, o que eu era, o que eu fazia. E depois eu comecei a sacar que esse é um problema enorme. Escute o seu cliente primeiro, escute bem, faça ele falar. Ele vai se sentir mais à vontade. E quando você vier com a solução em uma negociação, em uma conversa, ele vai saber que você é especialista sem mesmo você falar nada em relação ao que você tem de certificação, ao que você tem de formação, porque você vai direto na ferida dele e vai dizer qual é a solução. E isso é o que ele quer, isso é o que importa para ele, independente se você tem isso ou aquilo. Eu conheço muitas agências de marketing digital, muitas pessoas que são profissionais liberais que agem drasticamente, eu acho que realmente essa é a palavra, drasticamente dessa forma. E essa é a pior forma de você negociar com o cliente, de escutar ele, porque você não chega a um parâmetro de valores e, obviamente, também não escuta quem está do outro lado, que é o principal objetivo que ele foi até a sua empresa para falar com você, dizer qual é o problema dele para que você solucione. E se você não dá tempo para o cliente falar isso, ele vai simplesmente ir embora e ele não explanou o que ele queria e isso psicologicamente e intuitivamente fica na cabeça dele sem ele mesmo perceber e mostra que existe um ar de arrogância naquela empresa, ele não se sentiu confortável e com isso ele não vai fazer negócio com você. No início, quando você praticar esse tipo de reunião, esse tipo de conversação, vai ser meio complicado, porque às vezes o cliente fica calado, ele não fala muito. Isso gera um pouco de conflito em uma conversação. Mas a partir do momento que você consegue fazer com que essa conversa tenha um fluxo, fica muito mais fácil. É importante que você tenha um fluxo nessa conversa, porque tem cliente que chega e fica calado, ele não sabe nem dizer qual é o problema dele. Às vezes esse é o melhor cliente. Eu vou dizer por quê. Porque o problema dele é tão grande
que ele não sabe nem simplesmente por onde começar. E o seu trabalho vai ser arrancar esse problema dele, fazer com que ele realmente fale sobre o que ele está passando com a empresa dele, para que você vá lá e dê uma solução para ele. Esse é o cliente, se você extrair alguma coisa dele, ele vai fechar com você, porque ele não está simplesmente nem conseguindo falar qual é o problema dele, de tantos problemas que ele tem. E também tem outros clientes que já falam demais e você vai ter que saber qual é a hora certa de você cortar aquela conversação, de cortar e terminar aquela reunião. Então você pode sim conseguir fazer esse tipo de encerramento de reuniões, como por exemplo, você está numa conversação ali com o cliente e você fala dessa forma: beleza, pessoal, então vocês têm mais alguma dúvida? Tem mais alguma coisa que eu possa solucionar para vocês? Porque aí você consegue dar uma pausa e com essa pausa você finaliza alguma reunião, porque ele não tem mais dúvida e ele não vai ficar simplesmente tagarelando toda hora, fazendo você perder tempo. E é super importante também nessas reuniões de negócios, de fechamento, principalmente na área do marketing digital, que é a minha área, é você sacar se aquele cliente realmente quer alguma coisa ou simplesmente se ele é um cliente monstro. Sabe qual é o cliente monstro? É aquele cliente que vai te encher o saco e não vai te rentabilizar nada. Ele só está ali realmente para resolver o pequeno problema dele e te dar um problema gigantesco. Esse é o cliente monstro. Mantenha-se simplesmente longe dele, porque ele vai ser um problema para a sua empresa. E você só vai sacar isso em uma conversa e com muito feeling depois de alguns anos de conversação com vários clientes. Beleza? Essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que toda vez que eu postar um novo vídeo você seja notificado aí no seu celular. Você deixando o seu like aqui no meu canal e se inscrevendo, dessa forma você está patrocinando esse canal a levar essa informação para muito mais pessoas, para que a gente possa crescer mais e também trazer cada dia mais conteúdo para você. Forte abraço e até o próximo episódio.